Rui Rio tem pedido, não especificamente para a campanha, mas nas suas intervenções costuma pedir para não se descer o nível na discussão política. O que é que lhe tem parecido este arranque de campanha, que já leva alguns dias a esse nível? Eu realmente agora estou a um nível baixo, estou ao nível do mar porque estou num barco, não é? Mas não é esse nível a que se refere. Mas exatamente por estar aqui num barco no meio do Tejo, vem a propósito falar daquilo que está a acontecer justamente no transporte aqui de barco do Tejo, através da Transtejo e da Soflusa. Nós temos tomado conhecimento do caos em que estão os transportes, e isto prova que a medida dos passos sociais, tendo sido uma boa ideia, e sendo uma boa ideia, pretende que andem mais pessoas de transportes públicos e mais barato, foi uma medida tomada com fins eleitorais. Portanto, foi uma medida tomada sem se pensar. Portanto, baixa os preços para dar efeito em termos eleitorais, mas depois não trata da oferta. Portanto, aumenta a procura, não trata da oferta. Neste momento as pessoas estão pior do que aquilo que estavam. E, portanto, saiu o tiro pela culatra em termos eleitorais. Tirando a componente das eleições, estão a tempo, naturalmente, de depois, com o tempo, aproveitar essa ideia e construí-la de uma forma positiva, não só aqui na área metropolitana de Lisboa, eventualmente na do Porto, estendida ao país todo, mas também com uma oferta de qualidade. Assim não é possível. Aumentaram a procura, a oferta já era escassa, assim ainda é pior. E, portanto, isto que tem acontecido aqui na travessia do Tejo vem provar que o Governo, as medidas que tomou nos últimos tempos foi todas tendentes às eleições europeias e depois às legislativas. A campanha tem decorrido com a elevação necessária ao esclarecimento dos eleitores que vão votar a 26 de maio? Se nós nos agarrássemos estritamente a esse conceito, só se falaria de questões europeias numas eleições para o Parlamento Europeu. Ora, é evidente que isso nunca aconteceu, em primeiro lugar, acaba sempre por se falar também na política interna, e neste caso concreto foi o próprio Primeiro-Ministro que o introduziu ao dizer façam o favor de, através do voto para o Parlamento Europeu, também avaliarem o Governo. Foi ele próprio que introduziu isto. Portanto, se isto já era normal, e é preciso fazer um esforço por introduzir as questões europeias, tornou-se ainda mais difícil. Portanto, é normal que se discuta as questões nacionais, e que foi o que eu agora ainda acabei de fazer com a questão da travessia do Tejo. Também lhe posso falar, já que ele quer falar de questões nacionais, de que assistimos àquela audição absolutamente incrível do José Berardo, e depois vemos diversos membros do Governo chocados com o desplante do José Berardo. Mas eles não estão chocados com a decisão que o Governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro Sócrates, onde estavam muitos ministros que hoje voltaram a ser ministros, o desplante de nomear uma administração da Caixa Geral de Depósitos, que fez o assalto político ao BCP, e foi isso que determinou, em larga medida, a dívida de José Berardo. Portanto, eu acho que é preciso ser cínico, dizer que se está chocado com isto que aconteceu no Parlamento com José Berardo, quando, pelo menos com ele, são culpados todos aqueles que lhe emprestaram o dinheiro. E é preciso saber que não lhe emprestaram o dinheiro para ele investir e dinamizar a economia, emprestaram-lhe o dinheiro para ele comprar ações de um outro banco, para fazer um assalto político a esse outro banco. Portanto, quem deve estar chocado são os portugueses todos, que têm de pagar tudo aquilo que agora o empresário, se assim se pode chamar, José Berardo, não paga. Mas ontem ouvimos António Costa usar palavras de campanha suja, campanha negra, dizer que, por exemplo, o candidato do PSD fez uma afronta às populações. Isto é um tom de campanha em crescendo em termos de agressividade? Eu subscrevo todos os apelos que todos façam no sentido de elevar o nível das campanhas eleitorais. Estou a falar das campanhas eleitorais. Mas, por exemplo, dizer que o Dr. Paulo Rangel, porque andou num helicóptero, tirou partido da morte de pessoas, não tem nada a ver com a morte de pessoas, foi ver o estado em que se encontra as terras que arderam. E, portanto, o Primeiro-Ministro, em vez de estar preocupado com o helicóptero em que o Dr. Paulo Rangel andou, devia estar preocupado com os helicópteros que não estão disponíveis para levantar para ir apagar os incêndios. Isso é que é um problema que o Governo tem de resolver, que é de forma que todas as aeronaves necessárias, helicópteros incluídos, estejam em condições de funcionar a partir de 15 de maio, que é hoje, que é a data em que começa a época, digamos assim, e em que as coisas já deviam estar prontas, e o Governo mais uma vez se atrasou e não estão prontas. Portanto, o helicóptero com quem ele deve estar preocupado são esses helicópteros que não levantam do chão. Não foi o outro que ontem levantou do chão.
Já aqui falou de João Berardo, o CDS veio defender a retirada das condecorações, o próprio Conselho das Condecorações vai reunir. Qual é a posição do PSD perante esta... Acho muito bem, como é evidente que acho muito bem. E já agora, se calhar, podíamos olhar para a lista, alargar um bocadinho a lista, porque de certeza que há lá mais alguns que também se poderia retirar a condecoração, porque as condecorações, primeiro, não devem ser dadas ao metro, e às vezes são dadas ao metro ou ao quilo. Portanto, não devem ser. E depois, uma pessoa que tem uma condecoração tem uma obrigação acrescida de um comportamento cívico positivo e equilibrado. Olha, eu tenho diversas, também tenho uma do Presidente da República Portuguesa, e compreendo que se eu agora fizer qualquer coisa que não está segundo os padrões normais, os valores éticos, enfim, da nossa sociedade, deve ser retirada. Portanto, concordo plenamente e até acho que devemos alargar e ver se não estão mais alguns a jeito para acontecer coisa parecida. Algum nome? Quer dar exemplo? Quer dar exemplos de Não, é melhor não dar. Mas vem-me à cabeça. Vem-me à cabeça.